Bem-vindos, então, ao nosso curso de Introdução à Filosofia. Estamos estudando a respeito de Platão, seu pensamento na história da filosofia antiga. Nesta aula, então, vamos ver sobre o estado ideal e suas formas históricas. Platão instituiu estreita correspondência entre as partes da alma, apetitiva, irascível e racional, e as classes que constituem o estado ideal, artesãos, guardas e governantes. Considerando esses nexos, também o estado, exatamente como a alma do homem, terá suas virtudes. Será temperante quando os artesãos comerciantes souberem pôr um freio na própria avidez. Será corajoso quando os guardas soldados souberem moderar seu ímpeto e enfrentar os perigos como convém. Será sábio quando os governantes agirem em conformidade com a razão na busca do bem e na sua aplicação. Finalmente, a cidade, como a alma individual, será justa quando cada classe ou parte realizar o papel que lhe compete sem usurpar o das outras. Para que um Estado permaneça no tempo que deve confiar sua ordem, há um programa preciso de educação, o qual, em particular para a segunda classe, prevê, além da formação de tipo gímnico-musical, uma espécie de comunismo dos bens, das mulheres e dos filhos, que pretendia subtrair cada soldado da tentação do egoísmo. Os guardas devem ter patrimônio único e única família. A educação dos filósofos governantes era particularmente cuidada e longa, concluía-se ao redor dos 50 anos e se baseava na sua fase conclusiva sob o exercício da dialética para alcançar a contemplação do bem e sua aplicação à realidade contingente. Na idade madura, Platão modificou em parte esta visão idealista do Estado e formulou uma doutrina do Estado segundo em que a prioridade visava as leis e a busca da justa medida entre os excessos. As formas possíveis do Estado segundo Platão. A sistemática reflexão filosófica sobre as diversas formas de governo remonta a Platão. Na República, ele distingue, ao lado da forma de governo por ele idealizado, que é uma aristocracia de filósofos, 4 formas que representam progressiva corrupção daquela. Primeiro, a timocracia, forma de governo fundada sobre a honra, considerada como valor supremo. Segundo, a oligarquia, forma de governo fundada sobre a riqueza. Terceiro, a democracia, forma de governo fundada sobre uma liberdade levada ao excesso. Quarto, a tirania, forma de governo fundada sobre a violência derivada da licenciosidade em que decaiu a liberdade. Platão afirma, e esta é uma das suas mais conspícuas descobertas, que as formas de governo correspondem exatamente ao nível moral das consciências do cidadão. As análises do político podem resumir-se no seguinte esquema: tipo de governo, governo de um só. Se respeita as leis, monarquia. Se não respeita as leis, tirania. Governo de poucos. Se respeita a lei, é aristocracia. Se não respeita as leis, é oligarquia. Governo de muitos. Se respeita as leis, é democracia. Se não respeita as leis, é democracia corrupta ou uma demagogia. Nas leis, Platão propõe uma constituição mista, como a que resulta historicamente mais adequada, a qual tempera as vantagens da monarquia com as da democracia, procurando então eliminar reciprocamente os defeitos. Platão sintetizou o próprio pensamento nas suas múltiplas dimensões no célebre mito da caverna, que se pode interpretar ao menos em 4 níveis. Primeiro, em nível ontológico, segundo o qual aquilo que está dentro da caverna seria o mundo material e aquilo que está fora o mundo suprassensível. Segundo, em nível gnosiológico, segundo o qual o interior da caverna representaria o conhecimento sensível, opinião, e o exterior da caverna o conhecimento das ideias. Terceiro, em nível místico-teológico,
segundo o qual o interior e o exterior representariam, respectivamente, a esfera mundana, material e a espiritual. Quarto, em nível político, porque implica um retorno à caverna de quem tinham conquistado sua liberdade, por solidariedade com os companheiros ainda prisioneiros e com a finalidade de difundir a verdade. No centro, então, da República, encontramos um célebre mito chamado da caverna. O mito foi interpretado sucessivamente como expediente utilizado por Platão para simbolizar a metafísica, a gnosiologia, a dialética e até mesmo a ética e a mística platônicas. É o mito que expressa Platão na sua totalidade e com ele, portanto, pretendemos concluir. Imaginemos homens que vivem numa caverna cuja entrada se abre para a luz, em toda a sua largura, com amplo saguão de acesso. Imaginemos que os habitantes dessa caverna tenham as pernas e o pescoço amarrados, de tal modo que não possam mudar de posição e tenham de olhar apenas para o fundo da caverna. Imaginemos ainda que imediatamente fora da caverna exista um pequeno muro da altura de um homem, e que por trás desse muro e, portanto, inteiramente escondidos por ele, se movem homens carregando sobre os ombros estátuas trabalhadas em pedra e em madeira, representando os mais diversos tipos de coisa. Imaginemos também que por trás desses homens esteja acesa uma grande fogueira e que no alto brilhe o sol. Finalmente, imaginemos que a caverna produza eco e que os homens que passam por trás do muro estejam falando, de modo que suas vozes ecoem no fundo da caverna. Se isso acontecesse, os prisioneiros da caverna nada poderiam ver além das sombras das pequenas estátuas projetadas no fundo da caverna, e ouviriam apenas o eco das vozes. Entretanto, acreditariam, por nunca terem visto coisa diferente, que aquelas sombras eram a única e verdadeira realidade, e que o eco das vozes representasse as vozes emitidas por aquelas sombras. Suponhamos agora que um daqueles prisioneiros consiga desvencilhar-se dos grilhões que o aprisionam. Com dificuldade ele se habituaria à nova visão que lhe apareceria. Habituando-se, porém, veria as estatuetas se moverem por sobre o muro e compreenderia que elas são muito mais verdadeiras do que as coisas que antes via e que agora lhe parecem sombras. Suponhamos que alguém traga nosso prisioneiro para fora da caverna e do outro lado do muro. Pois bem, primeiramente ele ficaria ofuscado pelo excesso de luz. Depois, habituando-se, veria as coisas em si mesma. Por último, veria inicialmente de forma reflexa e posteriormente em si mesma a própria luz do sol. Compreenderia então que essas e somente essas são as realidades verdadeiras e que o sol é a causa de todas as outras coisas visíveis. Platão então cercou-se, a partir de 388, de uma série de discípulos e fundou uma escola, academia, em que se ensinavam as mais variadas disciplinas, matemática, astronomia, medicina, retórica. Com sua morte, a direção dessa escola foi assumida pelo sobrinho, Espeusipo, e a seguir por Xenócrates. Estes acentuaram mais a doutrina dos princípios do que a teoria das ideias, salientando assim uma visão matematizante da realidade. Sucessivamente, com Polemon, Crates e Crantor, a academia sofreu o influxo das instâncias culturais helenísticas. E assim, então, encerramos sobre Platão. Na nossa próxima aula, então, vamos começar a estudar o outro gigante da história da filosofia antiga do período clássico, que foi Aristóteles. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.